Gente, o momento que eu pensei em desistir. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Maria, que a gente fala sobre relacionamento, falamos também sobre experiência real aqui da Maria, de outras pessoas que também, de alguma forma, né, contribuem suas histórias para me contar aqui, que eu vou trazer logo para vocês mais na frente. E também, gente, é interessante você entender que no momento que eu pensei em desistir, né, que eu deixei isso lá no outro vídeo para vocês ver o que eu fui, que situação eu tomei naquele momento, o que é que eu quis resolver naquele momento, que tipo de virada eu ia dar. Foi essa. A virada minha foi desistir. Veio na minha mente o cansaço emocional. Veio na minha mente aquela carga pesada que a gente carrega no corpo. Veio na minha mente um pouco de tudo isso, gente. Aí tu me fala, mas eu pensei que você ia dar uma chance para ele, mas não. Nesse exato ponto eu pensei em desistir de tudo que ele me falava. Porque era um relacionamento tóxico. Não sei se a palavra tá certa, né? Era um relacionamento pesado, onde eu vinha carregando problemas que não eram meus, problemas que me sufocavam a alma, sabe? E além disso, eu tinha que lidar com outras coisas na minha vida. Então, era como se isso estivesse repetindo, né? Aquela coisa repetia a mesma novela. Talvez você assistia a novela ali 2, 3 vezes, né? E assistia aquela cena 3, 4 vezes e dá a chance de novo, de assistir de novo para ver se entendeu. Então era isso. Minha mente ficou aquele filme. Será que ele merece essa chance? Será que vai voltar a ser pior? Agora ele está bebendo. E agora, o que eu faço? E se eu desistir agora, tem que ser para sempre, né? Eu pensava, se eu desistir nesse exato momento, tem que ser uma coisa para sempre. Não pode ser uma coisa, desista agora, depois ele vem e eu aceite. Então, fiquei muito dia pensando nisso. Aí, pensava de um jeito, pensava de outro. Conversei com a minha patroa, que era um amor de pessoa, me ajudava bastante. Vim aqui, conversei com a minha mãe mais uma vez e conversei com a minha tia. E aí elas três juntaram assim, dando a opinião delas sobre esse relacionamento. Uma me disse que se ele quisesse alguma coisa, ele tinha que tomar um passo maior. Ele só estava prometendo, mas ele não estava cumprindo, entendeu? E a outra disse a mesma coisa, né? Ah, mas tudo isso, e nisso, nessa reviravolta que a gente estava aí, que ele ficou aqui, eu fui para lá, eu já estava com quase 19 anos. Já tinha entrado os 18 anos, e quando eu estava aí entre os 18 e os 19, ele começou, né, a ir para lá. Mas eu fiquei, sabe, na dúvida, ainda pensando, recompensa, se não recompensava. Só que hoje, para mim falar para vocês, chegar aqui e fazer esse vídeo, eu tenho que falar para vocês que não recompensa. E no mesmo tempo estaria mentindo para vocês, que se eu falasse para vocês que eu não tive uma coisa boa, eu tive sim muitas coisas boas. No meu relacionamento eu tive 2 filhos maravilhosos. Hoje são casados, né? Mas são filhos, bênção de Deus, né? Foi uma coisa que me deu muita alegria, né? E posso dizer para vocês que eu lutei, né? Então, se você vai dar um primeiro passo numa jornada que vem cheia de problemas, cheia de pesos emocionais, cheia de dúvidas, né? Cheia de desconfiança, você precisa entender, você vai carregar um peso, você vai carregar um fardo nas suas costas, que você talvez não vai dar conta de suportar. Então, se você é uma pessoa fraca de mente, de alma, né? Então, você não faça o que eu fiz, né? Não é um conselho porque você tá fazendo vídeo, não, é um conselho de amiga aqui, tá? Porque eu fiz e hoje em dia eu vejo que eu perdi muito fazendo essa escolha, tá? Ah, Maria, você quer dizer que você se arrepende do seu casamento? Não. Se não fosse esse passo que eu tivesse dado, eu não tinha aprendido tanta coisa boa para estar trazendo aqui para vocês agora. Talvez não teria essa experiência de vida, talvez não saberia o que é um relacionamento,
o que é um casamento. Então, isso me serviu para quê? Para me aprender muitas coisas boas, trazer para vocês, ajudar outras mulheres de alguma forma, ajudar até mim mesma. Tem hora que eu aprendo com outras pessoas. Então, é assim, nós estamos aqui para aprender um com outras pessoas. Às vezes eu passei por isso e outra pessoa passou por aquilo. Aí eu conto minha história para vocês, a outra pessoa vem e conta para mim. Eu penso que a minha história é bizarra. Quando eu escuto a história de outra pessoa, a minha não chega nada dos pés. A minha chega a ser uma história leve. É assim que a gente se vê, é assim que a gente vai se identificando uma pessoa com a outra, entendeu? Então, na próxima vez que ele foi no meu encontro, ele falou que estava arrependido, até quis chorar, né? Aí eu fui dura com ele o suficiente para dizer para ele que não dava mais, que chegou no meu limite, que eu estava pesada, que eu estava cansada, tanto emocionalmente como, né, fisicamente. Por quê? Porque você doa tudo que você tem, você doa, né, o tempo e não tinha retorno. Aí falei para ele também o quê? E sim, temos uma solução. Falei para ele isso. E sim, temos uma solução. Que solução é essa? Essa sim seria a virada de chave ali que eu ia ter com ele. Então eu mexi com o emocional dele o tanto que eu podia também, como ele mexeu com o meu emocional. Então eu falei para ele, você realmente tem mesmo vontade de me ter de volta? E essa pessoa respondeu sim. Eu disse, está disposto a tudo por mim? E a pessoa disse sim. Já depois de eu ter desistido de tudo, né, eu fiz essas perguntas para ele. E ele foi concretamente sincero e falou. Eu falei, você tem capacidade de me assumir se eu dizer agora? E ele disse sim. E eu disse para ele, vou deixar você ir, vou deixar você refletir, vou deixar você pensar e não é eu agora que vou decidir, sim você. Se você vê que eu faço, né, sentido para a tua vida, que eu faço falta para a tua vida, que eu sou importante para você, só me volte aqui quando você tiver uma resposta. Se não tiver uma resposta, não precisa voltar. Fique lá onde você está. E ele ficou todo sem graça, né? Claro, né? Não esperava aquilo de mim. Ninguém espera isso de uma pessoa. Só como eu era uma pessoa sempre madura, eu pensei e falei. Aí essa pessoa simplesmente abaixou a cabeça e falou pra mim assim, é isso que você quer? Eu disse, é isso que eu quero. Eu já cansei. Cansei de ficar correndo atrás de você. Cansei de me humilhar. Cansei de fazer joguinhos, cansei, né, disso e daquilo. Se você realmente me quer, vai ter que mostrar realmente que me quer. Porque eu não vou mais ser a segunda opção sua, não vou ser mais, se der, eu vou atrás dela, entendeu? E falei, quando você tiver uma resposta, você volta, e se você não tiver uma resposta, fique por lá mesmo. Essa foi nossa última conversa, né, aonde ele saiu totalmente desequilibrado, certo? Eu pensei, né? Só assim para dar um ponto final nesse relacionamento. Tava indo longe demais, fazendo coisa que não devia demais. E aí até uma hora aparece um filho, né? Que sempre isso acontece. E aí, minha irmã, eu pensei, quero seguir a vida, que eu sei que isso não vai acontecer. Geralmente a gente pensa assim. E pronto. Chorei a noite toda, né? Tomei uma decisão que me fez chorar muito, mas no fundo me senti um pouco libertada do peso que eu estava carregando. E continuei a minha vida, como se nada, né? Tinha acontecido alguma coisa, mas a gente fala como se nada tivesse acontecido. E aí? Tipo, eu quero perguntar pra vocês acham que aconteceu o quê? Vocês acham que ele voltou? Você acha que teve uma virada de chave nisso? Você acha que teve uma reviravolta? Então, se você ficou curioso para saber o que realmente aconteceu, você vai ter que ficar aqui nesse canal, se inscrever e ativar o sininho, hein? Para estar recebendo o próximo vídeo, que nesse próximo vídeo você vai saber o resultado de todos esses vídeos. O que foi realmente que aconteceu
se sucedeu uma reviravolta, se o que aconteceu ainda mais, se foi assim de início, se não foi, teve mais bagunça pelo meio, tudo isso você vai saber no próximo vídeo, tá bom? Então comente aqui embaixo, tá? Se você já passou por uma situação como eu e teve a mesma atitude que eu tive agora, ou se for diferente, tá bom? Comenta aí pra gente tá entendendo se você tá gostando do conteúdo do canal, se você está amando o jeitinho de eu falar errado e muito mais, tá bom? E um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo!